Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da disciplina de Matemática Financeira. Hoje estaremos abordando as séries de pagamento ou prestações e estaremos abordando as classificadas como pós-antecipadas, né? Então aqui na tela a gente tem a definição de uma série de pagamento ou prestações do tipo pós-antecipada, e aqui está escrito que a primeira parcela é negociada para ser paga ou quitada, né, no intervalo de tempo, ou seja, depois de 30 dias do negócio ser efetivado. Exemplo, eu vou numa loja de departamento, compro uma televisão lá e negocio com o vendedor e digo assim, ó, eu vou levar a televisão agora, mas pago a primeira prestação daqui a 30 dias, né? Então, isso significa que eu não estou dando entrada para adquirir essa televisão, né? Então a gente vai começar a ver como é que isso funciona, como é que essa aposta antecipada funciona. É um tipo de operação financeira muito comum nas lojas de departamento no Brasil atualmente, né? O que a gente pode calcular, quais são as variáveis que a gente pode buscar entender, considerando a série de pagamentos aí, no caso da série pós-antecipada. Eu posso ter interesse de calcular o montante final que eu vou pagar dessa série, né? Eu posso ter o interesse de calcular cada prestação dessa série, qual é o valor presente dessa série de pagamentos. Eu vou fazer 20 pagamentos de R$1.000, o que significa isso no momento zero, né? Em quantas parcelas eu posso fazer essa série de pagamentos, né? E por fim, a taxa de juros conhecida. A gente vai começar fazendo o cálculo, então, nesse vídeo, pelo valor presente, né? O valor presente é conhecido pela gente, pela HP12C, como o PV, né? Lá na planilha do Excel, que a gente vai aprender também por aqui nesse vídeo de hoje, lá é VP, né? Já está em português, valor presente. Então a gente vai devagarinho calculando, né, cada uma dessas variáveis com exemplos na planilha, na HP12C e na planilha do Excel, né, para entender melhor sobre essas prestações do tipo pós-antecipado. Primeira coisa que eu tenho que saber quando eu pegar a HP12C é que eu tenho que informar para ela que eu vou fazer séries de pagamento ou de prestação, né, do tipo pós-antecipado. E para isso eu tenho que setar a HP apertando a tecla G, que é a tecla azul aqui embaixo, que está em destaque aqui embaixo, e logo depois a tecla no 8 aqui, né, onde tem um END aqui embaixo. Vocês sabem que as teclas da HP têm várias funções, algumas têm 3 funções, a tecla 8 ela tem 2 funções, ela tem função de numeral 8 e também o END aqui. Então se eu apertar o G e apertar o END, que está tudo em azul aqui, estarei acionando então, informando para a HP que estou fazendo série de pagamentos na forma pós-antecipada. Na HP, na planilha do Excel, a gente tem um campo que a gente vai preencher informando que essa é uma série pós-antecipada, tá? E estaremos utilizando na HP, então, a linha aqui, né, a linha chamada de teclado financeiro, que é essa tecla aqui de cima, né, onde eu tenho as variáveis que eu preciso estudar, aqueles 5 cálculos, né, nos direcionam para essas 5 variáveis: a parcela, conhecida como PMT, o N, que é o prazo, o FV, que é o montante ou valor futuro, né, o PV, que é o valor presente, né, que é conhecido pela gente antes como capital inicial, e a taxa de juros, que é uma porcentagem, né, que é aplicada na série de pagamentos. Eu coloquei aqui então um exemplo tirado de um livro, onde eu apresento o cálculo de uma prestação pós-antecipada, onde se pede, né, que quer calcular o valor do carro aqui à vista, ou seja, eu quero saber o valor do PV, né, do valor presente. Claro que existe uma fórmula, a fórmula eu coloquei aqui, as variáveis estão aqui e todos os dados que eu vou precisar estão aqui, né, explícitos nesse enunciado. Então, o exemplo é: João comprou um carro usado, vai pagar em 24 prestações, né, que é o N, mensais iguais de 626,24, sem entrada, ou seja, é pós-antecipado. Vou pagar ali depois que passar os primeiros 30 dias. As prestações serão pagas a partir do mês seguinte, né, ao da compra, e o vendedor afirmou que está cobrando uma taxa de juros compostos de 2% ao mês no parcelamento, né? Sabendo essas informações, calcule o que deveria ser o valor do carro à vista.
Por que eu posso querer saber o valor do carro à vista, né? Porque se eu multiplicar, né, 24 por 626, vocês vão ver que o valor é muito maior do que o valor à vista. Por quê? Porque eu tenho aqui embutido o juro de 2%. Se eu estou pagando carro à vista, ou seja, eu não vou incorrer na taxa de juros compostos de 2% a mês, né? Estaria economizando. O que é que o cliente tem que saber, né? O consumidor, vamos dizer que somos nós, eu tenho que saber se eu quero pagar à vista, muito menos, ou a prazo, né? Ou em 24 prestações de 626, né? Com taxa de juros. Então isso é uma decisão minha. Então eu pegando aqui a fórmula, né? Que vocês veem que ela é bem chatinha de trabalhar, joguei todas as informações aqui e cheguei num PV de 11.84466, né? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente não vai fazer nada usando fórmula, por quê? Porque a gente já aprendeu a mexer na HP12C e agora vai aprender a mexer um pouquinho mais no Excel, né? É muito fácil porque qualquer celular, né, qualquer smartphone, você baixa tanto o emulador da HP12C quanto o Excel. Então não tem mais aquele problema, mas eu não tenho aqui HP e também não tenho acesso a um computador. Todo mundo, a maioria das pessoas tem um celular, um smartphone que faz isso aí, ou um tablet, né, ou um notebook, então a gente não tem mais a necessidade de fazer a venda, fazer esses cálculos à mão, tá? Então primeiro vamos aprender a usar a HP12C. Então para usar a HP12C eu fiz essa sequência aqui, né, que a gente vou mostrar agora no vídeo apresentando como utilizando a HP12C, mas aqui tem a sequência do que eu devo apertar na HP12C. Primeiro então eu coloco, informo para HP que estou usando o modo END, ou seja, sem entrada, né, apertando a tecla G e depois a tecla END. Depois eu limpo as memórias, né, adiciono o valor da parcela, né, que a gente falou lá, que é aqui no exemplo, né, a parcela aqui, parcelas de prestações mensais iguais de 626. Tá aqui, a HP sempre tem que colocar um dos números negativo, então eu aperto a tecla CHS-PMT, né, coloco 24 no N, que é o prazo, a taxa 2, que é o I, e aperto a tecla do PV, que é o que eu quero saber do valor presente. Então ele aqui me dá no visor 11.444,66, 11.844,66, que é o mesmo valor, né, que tem aqui na fórmula. Então agora vamos usar HP e inserir esses dados no HP para vocês perceberem como é que fica a gente fazendo com HP. Então, gente, aqui a gente tem o nosso emulador da HP12C, né? Ele já está setado para juros compostos. Quem não se lembra, né? Para setar para juros compostos, eu tenho que apertar essa tecla aqui, STO de Storage, né? E apertar o EEX. Se eu fizer, saiu, né, a setagem para juros compostos. Eu vou voltar aqui, STO EEX, né? Então já está para juros compostos. Já estou usando duas casas depois da vírgula, né? Eu poderia mudar, lembre-se, né? Para mudar a casa depois da vírgula, aperto a tecla F e coloco, por exemplo, 3 casas depois da vírgula. Se eu quisesse 4 casas, F4, né? Mas eu quero só 2 casas depois da vírgula, vou manter com F2. Como eu falei para vocês, é necessário que a gente, então, informe para HP que nós estamos fazendo o tipo pós-antecipado, né? Prestações do tipo pós-antecipado. Como é que eu falei lá para vocês? Eu aperto o G, né, e aperto a tecla END. Professor, não apareceu nada, porque a HP já é setada para o modo END. Ela já vem de fábrica setada para o modo END. Quando a gente for fazer o outro tipo em que eu dou a entrada, então eu vou apertar aqui o G e o 7 e vai aparecer o begin aqui. Então isso aqui é para outra fórmula, para outro tipo de prestação que a gente não está fazendo agora. Se aparecer isso aqui, o begin aqui, para você voltar para a forma END, né, você aperta no G e vai lá na tecla 8 e pronto, sumiu o begin. Então a HP ela já sabe, né, que a gente então está setado com ela para fazer pós-antecipado, ou seja, vou pagar a primeira prestação passados 30 dias do ato da compra. Então a gente tem os nossos dados, né? Vamos pegar os nossos dados, eu tenho aqui, vou inserir como eu falei para vocês. Primeira coisa que é bom é limpar a memória, né? A gente já botou na forma END, eu posso apertar aqui no FCLX e no FFIN, tá tudo limpo aqui. Então eu tenho lá os dados do problema. Então 626,
que era o que eu tenho para fazer a prestação, aperto no CHS, ele fica negativo e vou até PMT, né? Então inserir a prestação. Eu tenho 24 no período, né? Eu tenho 2% ao mês no I, né? Inserir todos os dados. E agora eu quero saber o valor de PV. Então, pelo que a gente calculou lá, devia dar 11.844 e alguma coisa. Então vamos apertar aqui, 11.84466. Então deu exatamente, né, como foi feito na fórmula, utilizando o HP e a sequência que eu apresentei para vocês ali. Então, seguindo o que eu tinha falado para vocês, agora vamos testar, fazer o cálculo desse exemplo, né, utilizando o Excel. Então, eu abri uma planilha do Excel aqui na tela do computador, né, e escolhi uma célula, posso escolher qualquer célula aqui para aparecer o meu resultado, e eu quero então fazer um cálculo de valor presente. Então, eu disse para vocês, né, que o Excel já tem as coisas prontas. O que eu tenho que fazer? Eu vou aqui, ó, em fórmulas, clico em fórmulas aqui, né? Aqui vai aparecer um conjunto de várias fórmulas, eu clico na financeira, né? E a financeira me abre um conjunto aqui de várias coisas que eu posso fazer. Eu vou procurar aqui então PV. Eu não vou achar PV, porque eu tinha falado para vocês que no Excel já está traduzido para o português. Então eu achei o VP. Então eu vou clicar aqui no VP, ele diz aqui, ó, retorna, né, o valor. Então eu vou clicar aqui, ele vai apresentar aqui, ó. Ele abre uma segunda telinha. Ele diz aqui, ó, retorna o valor presente do investimento à quantia atual de uma série de pagamentos futuros. É o que a gente está vendo. Então ele está pedindo aqui que a gente insira os dados, né? O Excel está pedindo que a gente insira os dados. Então, primeira coisa que a gente vai inserir é a taxa. A taxa era 2. E aqui a gente tem que tomar cuidado e inserir, colocar o símbolo de %. 2%, né? Esse PER aqui é o número de prestações, né? Então, se eu tenho alguma dificuldade, né, eu tenho que prestar atenção. Está escrito aqui embaixo, ó. É o número total de períodos de um pagamento de um investimento. Qual era o nosso período? 24. Certo? Qual que era o nosso pagamento? Então, vou pegar aqui. Era 626,24. Então, eu dou o sinal de negativo, que tem que ser colocado aqui também. 626,24. E dou inserir, né? Valor futuro eu não preciso, né? Aí, aqui o tipo é um valor lógico, para ele identificar se eu estou fazendo pós-antecipado ou antecipado. Então está escrito aqui, é um valor lógico, pagamento no início do período igual a 1, pagamento ao final do período igual a 0 ou não especificado. Vejam, então, se eu fosse fazer prestações com entrada, eu colocaria 1. Como eu estou fazendo sem entrada no final do período, eu coloco 0. Então eu coloquei todos os dados, né, aqui, que eram necessários, ver que a fórmula está aqui toda completinha. O resultado, na verdade, já apareceu aqui, gente, tá? Você já vê que o resultado é o mesmo do nosso exemplo. Mas se eu der um OK aqui, o que acontece? Ele joga nessa fórmula o valor do resultado. Então aqui você tem a fórmula já preparada pelo Excel, onde eu coloquei os dados, né? E aqui eu tenho o resultado final. Então vocês viram que na fórmula deu esse valor, usando o HP deu esse valor, e aqui usando o Excel deu esse mesmo valor. Então agora eu já sei como calcular o valor presente de uma série de pagamentos do tipo pós-antecipado, né? Eu só tenho que tomar cuidado então com as informações que eu vou inserir tanto no HP quanto no Excel. Então, pessoal, retornando aqui a nossa apresentação, eu tinha feito aqui então a HP, coloquei também aqui a sequência inteira de como fazer no Excel, que a gente já viu anteriormente, né? E agora então estou propondo para vocês, né? Aqui já tem o resultado, estou propondo para vocês uma série de exercícios práticos para que vocês testem, né, a habilidade de vocês e o conhecimento de vocês, que vocês adquiriram até agora, resolvendo esse conjunto de exercícios aqui, né? Todos eles onde eu estou pedindo o valor à vista ou o PV. Isso é para fazer o quê? Para vocês praticarem na HP e praticarem no Excel, né? Como se faz esse tipo de exercício. E aí a gente então tem aqui uma série de exercícios para colocar para vocês treinarem o conhecimento de vocês. Boa sorte!